não tem. Então acaba sendo um município muito pobre, porque acaba ficando no meio de todos, sem recurso suficiente para aquilo, com uma população muito grande. Essa população sai dali, vai trabalhar nesses outros locais e volta para a condução. E aí acaba sendo um município, assim, que acaba representando uma necessidade sanitária muito alta, de saúde pública muito alta. Pelo tipo de gente, pelo tipo de população, estudo, demografia, tudo é complexo em São Gonçalo. E aí, como você tem pouco recurso, a gente iniciou uma implantação de ferramentas de software, como, por exemplo, falado aqui, né, de prontuários eletrônicos, cadastro. A gente fez essa implantação em 2017, começa lá e vai transitando isso até os dias atuais. Para conseguir dados, que é o foco principal aqui da nossa ideia. Para eu falar de inteligência artificial, Big Data e análise de dados, preciso de dado. Sem dado, sem informação, nada daquilo ali anda. Então, por exemplo, a gente consegue obter dados exclusivos hospitalares, completos, tá? A gente está falando de hospital de alta complexidade, hospital de média complexidade, lá eu tenho autonomia 100% de integração da média complexidade, da alta complexidade, da baixa complexidade, a gente tem isso lá, tá? Imagens, unidades básicas de saúde, esses dados, que é a minha matéria-prima ideal para Big Data, inteligência artificial, tá? Se a gente fala dessa condição, sempre eu preciso de dados. Então, antes de eu falar desse cenário primeiro, eu preciso explicar como esses dados chegaram até nós, tá? A maturidade desses dados. Então, a ideia é dividir entre como eu capturei dados, onde eu capturei esses dados, por que eu capturei esses dados e quando aconteceu isso, tá? Então, a gente começa a captura de dados, lá, aquela parte vermelhinha lá, tá vendo? É o município de São Gonçalo todo. Do lado de cá, Rio de Janeiro, do outro lado todo lá, São Gonçalo, dividido com um pedacinho de Niterói ali. A gente construiu uma das maiores, se não a maior interoperabilidade de saúde pública, tá? Todas as unidades de saúde de São Gonçalo, considerando o hospital de alta complexidade, média complexidade, unidade para atendimento, unidade básica de saúde, centros de imagem, todo o trânsito de paciente é por dentro da ferramenta. Não há nenhum paciente que transita na rede de saúde fora desse quadro. Então a gente teve que primeiro fazer isso, por isso 2017, para depois disso começar a transitar informações por dentro dessa rede, ou seja, dados por dentro dessa rede, e aí sim, a partir desses dados, com essa quantidade de bloco de informação, eu começo a avançar para outros cenários, que a gente está falando de Big Data, inteligência artificial, por exemplo, tá? A gente tem a parte inicial é a conexão e integração, como você falou agora há pouco, a dificuldade de se conectar. O município de São Gonçalo é um município que tem muita favela, tá? Então, assim, é uma dificuldade enorme de conectar, de criar conexão ali. A gente está falando de, por exemplo, tá? Vamos botar um exemplo aqui de Oi, Vivo, sei lá, Claro, não entram regiões de favelas, tá? Você tem que usar a internet da rede, eu preciso cadastrar todas, tá? Então eu tenho um cadastro único. Qualquer uma dessas unidades de saúde cadastram pessoas. Então, hipoteticamente, imagine que nenhum usuário nunca precisou usar o sistema público de saúde. Em qualquer uma, chegou no pronto-socorro para ser atendido, vai fazer o cadastro. Ele foi para uma unidade primária de saúde, não tem, vai fazer o cadastro. Ele foi num centro de imagem, vai cadastro. Qualquer uma das unidades cadastra esse paciente. Então, o setor primordial é a captura de dados desse paciente, cadastro dele. Outra fonte de captura de dados, tá? Outra fonte de entender quem são esses pacientes é o prontuário eletrônico nosso, é o prontuário unificado. De novo, todas as unidades de saúde utilizam o mesmo prontuário. Então, se o paciente foi atendido, por exemplo, num posto de saúde, passou, o município vizinho encaminha o paciente. Para encaminhar, tem que usar a minha ferramenta, senão não encaminha, tá? Então, a gente utiliza até as conexões entre municípios com a mesma ferramenta. Dentro dela, a gente está falando de comecei a capturar dados de saúde. Então, o primeiro passo foi dados de trânsito de paciente, cadastro, dados administrativos de uma maneira geral, tá? É considerado hoje uma integração de tecnologia em saúde. Então você pensa que a gente está falando de por quê? Vazio sanitário, paciente perdido em rede, paciente que não tinha atendimento, evade para municípios do entorno. Niterói, Maricá, Rio de Janeiro, Itaboraí, você tem uma evasão de atendimento para esses outros municípios. Como ele é muito grande, 1 milhão e tantos pacientes, ele acaba criando custo para esses municípios de entorno. E todo mundo saía dali para evasão, para ter um melhor atendimento. Por exemplo, Niterói, que seria aí seu primo rico ali da história, ser atendido em melhores condições. E de 17 para cá, a gente precisava identificar isso e começar a criar uma alternativa diferente para aquele cenário, tá? E aí a gente está falando de escassez de recursos, São Gonçalo não recebe os royalties, não recebe os volumes, não tem empresas, indústrias e tal, como as outras têm, tá? Assistido que ele acaba ficando perdido na rede, a gente está falando de papelzinho de regulação. Papel, pastinha de um para o outro, se perde no meio do caminho, cai na mão de vereador,
vira palco de troca enfim, voto, e é isso que é. E a gente, esse era o porquê. Por que implementar? Por que criar esse cenário, tá? Então isso acontece lá em 2017, no início da maior integração, tá? Em 2020, por conta da pandemia, novamente, perceberam que no quadro da colega pandemia, e aí te levou a um desconforto de fazer algo diferente. Nós a mesma coisa, sem dinheiro para atender aquela população, esperando que houvesse muitas mortes dentro do município de São Gonçalo por não ter assistência, tá? Então a gente começa, já tinha lá o início da integração, ou seja, já tinha dados rodando na rede, a gente começa, a empresa parceira, Universidade de Toronto, o início do desenho de um algoritmo de inteligência artificial para previsibilidade, que foi o cenário que a gente precisou naquele momento, tá? 2021, em 20 a gente inicia a criação e começa o uso, 21 a gente está na maturidade total, na integração do uso da IA, tá, lá dentro. Em 24 a gente explode no uso da Big Data, que vocês vão ver já. Como eu tinha pouco recurso, a gente tinha lá 3 hospitais de unidade de atendimento, 3 unidades de pronto atendimento, unidade que teria que ser transformada em leito de retaguardas, tá? Então a gente tinha esse perfil lá. Esse é um hospital, tá? Um exemplo de um hospital do uso de um hospital do algoritmo. A ideia era o seguinte, olha, eu tenho X leitos lá, tá? Beleza. Começamos a capturar dados da população de contaminação, onde eles estão contaminados, como eles estão contaminados, quais eram os quadros de saúde desse paciente, se tinham quadros pré-existentes, idoso, não idoso, enfim, fumante, não fumante, cardíaco, não cardíaco, todos esses quadros já estavam sendo desenhados ali dentro, tá? Dentro daquela linha. O algoritmo começa a pegar esses dados e entender o seguinte, olha, de acordo com as informações que vocês estão trazendo para cá, você vai começar a ter um pico de uso, porque tais pacientes nesse quadro vão se tornar mais graves e vão utilizar as unidades de terapia intensiva. E aí a gente está falando agora só de CTI. Então, o que você já tem, você vai precisar de mais X. Na minha previsão, no pior cenário que a gente identificou, que o algoritmo diz, você vai precisar de usar 14 ou 15 leitos novos, além do que o hospital já tinha, tá? Então ele aumentaria o uso de 15 leitos a mais. No melhor cenário, sem criar tanta problema, 1 ou 2 leitos a mais do que o hospital já tinha, tá? E aí o que a gente teve que fazer? Se preparar para 15 leitos a mais. E aí a gente compra isso correndo, com melhor qualidade. Esse exemplo foi um exemplo de estudo de 2, 3 semanas, mas a gente está falando de 6 meses antes. Então 6 meses antes eu me preparo para a compra. Então eu compro aquilo num preço melhor, eu consigo discutir um pouco mais, a gente está falando de cama, maca, enfim, todo o paramento para poder montar um CTI. E aí a gente compra aquilo de forma melhorada. A gente comprou lá 16, colocou naquele hospital específico. Chegando próximo, a gente tem uma regulação intramunicipal. Como está tudo informatizado, eu acabo conseguindo transitar paciente. Você tem lá, o pior momento da vida de vocês lá em São Gonçalo, naquele dia específico ali, por favor, que eu não consigo chegar daqui, acho que 16 de junho, morreriam 26 pessoas naquele dia. No pior cenário que ele calculou para mim, tá? Então seria o pior. Cada dia ele dizia um pico de morte para mim. E alguns meses antes eu sabia que naquele dia específico eu teria 20 mortes. Eu vou tentando, já dentro do período pós-pandemia, a gente utilizou as mesmas tecnologias, a mesma técnica de criação do algoritmo e criamos, aprimoramos o algoritmo para utilização na atenção primária de saúde. Então, por exemplo, esse cenário é o seguinte, ele vai lá no prontuário eletrônico, captura dados, as informações do paciente, escrito lá do que ele tem. Por exemplo, eu vou chegar mais perto que eu nunca enxerguei. 24 lá, de janeiro até hoje, isso aí foi tirado acho que essa semana, né, antes da gente vir para cá. 1.780.000 consultas efetivadas, executadas dentro da rede de saúde, médicas, tá? Então, ou seja, ele está falando de consulta, reconsulta, retorno, enfim, novas, de médico clínico.